Tá gravando. Já foi? Tá gravando. Fala galera, tudo certo? Mais um Drops Red Chip aqui, hoje, sem Eduardo. Thank you, God. Agora aqui com a Tassi. Hoje vamos falar sobre A voz do Além. a voz do Além, a cameraman, a diretora da produção, que faz tudo aqui no canal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, hoje a gente vai falar sobre Mulher Maravilha. Hoje vamos falar sobre Mulher Maravilha Sangue, né, que foi encadernado no 952, e Biblioteca Mulher Maravilha. Por isso que a Tassi tá aqui, ela que leu esses encadernados, e vai comentar um pouco sobre esses encadernados, do que ela achou sobre eles. Diga aí, Tassi. Eu vou começar com a Biblioteca Histórica, porque essa aqui é meio que um reboot. Foi logo após o reboot que aconteceu depois Crise das Infinitas Terras, aí tem um reboot, né? E aqui não é exatamente um reboot, é meio que recontar a história que todo mundo já conhecia, que ela veio do barro, as Amazonas são filhas das deusas e tudo mais, mas recontando de uma maneira para a atualidade da época, década de 80, né? Final da década de 80, início de 90, e reconta aquela que todo mundo já conhece, só que de uma maneira bem mais detalhada do que antes, quando ela foi lançada lá na década de 40, foi saindo aos poucos, de onde veio os poderes dela, de onde ela vinha, para onde ela ia, o que eram as Amazonas, por que existiam as Amazonas, como elas tinham aqueles poderes, foi muito aos poucos, tipo, o encadenado da Eagle Moss, que é o círculo, eu não gosto muito do círculo, mas tem duas histórias no final que são antigas, que são 50 e pouco, se eu não me engano. Aí, assim, as histórias são meio fracas, né? Porque as histórias da época eram bem simplórias, bem, né, daquela maneira da época. Mas uma delas é uma história explicando os poderes da Mulher Maravilha, as origens dos poderes dela. Aí você vê que isso aconteceu quase 15 anos, mais de 10 anos depois que a própria Mulher Maravilha tinha sido lançada. Você vê que só 10 anos depois eles se importaram e dá uma origem dos poderes dela. Bem louco! Nesse encadernado você tem tudo junto. Eles explicam a origem das Amazonas, mostra muito bem que foram as deusas, Artemis, Atenas, outras que eu não estou me lembrando. Hera não participou, porque Hera não quis se opor a Zeus. Embora Zeus não tenha se oposto à ideia de criar as Amazonas. Ele só falou, resolva seus problemas, só não venham querer que eu me envolva. E Hera não quis encher o saco do marido para que apoiasse as deusas. Então ela ficou na dela, não fez nada. E as outras lá mexeram os palitinhos, criaram as Amazonas. E as Amazonas, ela tem origem, a explicação é que quando os homens ainda eram da época das cavernas, todas as mulheres que foram assassinadas por homens das cavernas, as almas delas iam para uma espécie de limbo. Aí esse limbo ficou lá um tempão, até que as deusas decidiram criar essa raça de Amazonas, que seriam, à vista delas, responsáveis por liderar a humanidade para um recomeço, e para que esse recomeço favorecesse, claro, aos deuses, para que eles fossem novamente adorados como eram antes. Aí então fizeram as Amazonas, recriaram as Amazonas, botaram lá naquela ilha paraíso, aquela coisa maravilhosa. Depois de anos, muitos anos lá, aí veio a Diana, e ela tem esses poderes porque cada deusa responsável, junto com Hermes, que é aquele deus do mensageiro que voa, cada um, quando criou Diana, deu um poder específico para ela. Aí Afrodite deu beleza e amor. Aí uma deu super força, a outra deu super velocidade, Hermes no caso, né? Deu poder de voar e ter velocidade. E aí vai. E aqui vai isso, dessa origem, aí tem uma historinha pra ir contando essa origem dela, depois uma historinha, e tudo juntinho, né? Tudo após o outro, bem sincronizado, bem amarradinho. A história pra poder botar o primeiro namoradinho dela, digamos assim, né? Que é o coronel da aeronáutica. E vai a história bem... Eu gostei muito. Pra quem vive reclamando, eu quero Lecadinho, mas eu não tenho o número 1, bababá aqui, ó. Biblioteca Histórica, tá na mão, fácil, origem, não modifica a origem original, sendo redundante, mas facilita muito sua vida. Na verdade é uma releitura atual da década de 80, e é a partir disso que conta ainda a origem dela hoje. Do 952. O 952, que começou com isso aqui, que é o sangue,
ele não modifica a origem da Mulher Maravilha. Na verdade, o que ele faz é dizer, ó, não foi bem daquele jeito. Aquilo ali aconteceu como se fosse uma lenda. Mas, na verdade, Hipólita teve uns segredinhos, ela escondeu umas coisinhas da Diana, porque queria proteger a Diana. Na verdade, a gente descobre aqui, nesse encadernado que veio por reboot de 952, que Diana, na verdade, é uma semideusa, ela é filha de Zeus. Então, por isso também ela é super poderosa. Ela não sabia disso, não podia saber disso, ninguém sabia disso, na verdade. Ela criou isso, tipo, todos os Amazonas acreditavam naquela história que ela viu do barro, porque ela precisava ser protegida de Hera. Hera, como mulher traída, ela sempre ficava revoltada quando sabia das traições de Zeus. E geralmente, a maioria das vezes, ela ia atrás dos filhos de Zeus pra lançar uma maldição, ou matar, ou fazer essa miséria, né? Assim. De uma certa forma, eles pegam a história de Hércules e colocam a Diana no lugar do Hércules. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Sim e não, porque quando você lê isso aqui, você percebe que Hércules também não é lá essas coisas, né? Porque nessa história aqui, eles explicam que o motivo para que elas usem esse bracelete é por causa de Hércules. Que Hércules é motivado por Ares. Por Ares, que Ares sempre foi contra a criação das Amazonas e quer destruir as Amazonas. Então, ele é motivado por Ares para que invada a Ilha Paraíso. Então ele vai lá tentar invadir, só que leva uma bifa, né, leva uma porrada de Hipólita e seus Amazonas. Aí ele finge que fica amiguinho. Aí, não, vamos festejar então, porque vocês são massa e tudo mais, a gente vai virar amigo agora. Aí, na noite das festas, eles embebedam, né, drogam as Amazonas e acorrentam elas, estupram elas, fazem aquele miséria todo. E isso aqui é o bracelete que foi usado para acorrentar elas. Então, logo depois que aconteceu isso, quando elas conseguiram se libertar, Atenas falou que, para que elas nunca se esquecessem do que aconteceu, elas teriam que usar sempre o bracelete. E por isso que eu tô falando que ela costuma dar essas coisas. Sim. Mas, enfim, voltando a Sangue, é uma história muito boa. Não muda a origem dela, só dá essa coisa, ó, aquela lenda é uma lenda, né? Todo mundo acreditava naquilo, mas tinha uma razão de existir essa lenda, porque Hipólita precisava proteger Diana de Hera. E tanto precisava que Hera, quando descobre de Diana, ela desce, né, vem à Terra, vai até a Ilha Paraíso para meio que prestar contas, para que Hipólita preste contas para ela. A Hipólita nem guerreia com ela, tipo, vai toda humilde. E você sente, uma passagem bem bonita, que você sente ao mesmo tempo que ela tem raiva, a Hera, né, ao mesmo tempo que tem raiva de Hipólita, sente uma pena dela, porque sabe que Zeus, né, Zeus era putão. Ele pegava todo mundo, pegava geral. E não é bem justo você culpar, né, a amante, porra. Quem era casado com você era quem? Era Zeus, né? Então ele que tinha obrigação com você. E aí, mas ela fica lá revoltada e tudo mais, parece que ela vai matar Hipólita, e aí ela para e fala, tipo, poxa Hipólita, logo comigo? Você fez isso com outra mulher? Tem toda a questão da união das mulheres. Aí, bom, acontece, eu vou dar um spoiler, eu não mato Hipólita, mas Hipólita é transformada em pedra. E, bom, aí o encadernado, ele não tá bem completo, né? Ele vai do 1 ao 6, e esperamos aqui que a Panini lance o próximo para que a gente saiba o que aconteceu. Porque ele dá uma pausa ao mesmo tempo que não dá uma pausa. Você fica querendo saber o que aconteceu. Tá, o que aconteceu com Hipólita? Hipólita continuou com pedra. E o que aconteceu com a outra personagem que tá aqui, não vou contar mais spoiler, mas que foi levada por um outro deus. Você fica na curiosidade de saber. Mas só é aguardar, né, ter fé, que um dia vai sair aí pela Panini, quem sabe até o final do ano, quem sabe na Comic Con. Mas um dia vai sair. E, bom, é isso que eu tinha a dizer. São dois encadernados que eu gostei muito, da Mulher Maravilha. Oi? Círculo. Eu falei do Círculo mais ou menos porque eu não gostei. A história em si, o Círculo, eu achei mais ou menos. Mas essas histórias aqui, que são bem antigas, como eu falei, essas aqui, ó, você vê pelo traço do pelo desenho. próprio traço, pois é, que são bem antigas, são da Era de Prata.
Eu gostei, assim, são simplórias, não vai esperando uma profundidade, né? Como as histórias de hoje, que botam uma trama super. Não, são histórias da época. E você percebe que demorou mais de 10 anos para que desse uma origem para os poderes da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha existia e ninguém sabia por que ela é tão fortuna, porque ela pode voar, porque ela tem super velocidade. Porque sim, Zecão! Porque ela consegue sozinha levar um navio cheio de gente nadando. Mas enfim, é bom, eu recomendo que você tenta, porque é barato, R$ 39,90. Mas eu gosto mais desses dois, principalmente desse, pra quem gosta de saber a origem dos personagens, pra quem fica chorando e que quer conhecer a Mulher Maravilha, mas não lê a Mulher Maravilha porque é o número 1. Tá aqui, ó, o fim dos seus problemas. E é isso. É isso, pessoal. Então, mais uma dica no Drops Red Chip. Fantácia aí, indicando leitura sobre a Mulher Maravilha. Então, curtam o vídeo, compartilhem. Até a próxima. E dá um joinha pro Ronan.